Torcedor do Corinthians, presta atenção agora. Porque daqui a pouco tem clássico entre Sport Clube Corinthians Paulista e Santos Futebol Clube. E antes da bola rolar eu quero que você lembre de uma noite que entrou para sempre na história do futebol brasileiro. Uma noite em que o Timão simplesmente atropelou o rival. Uma noite que até hoje é lembrada pela Fiel. Eu estou falando do histórico Corinthians 7-1 Santos, um jogo que aconteceu no dia 6 de novembro de 2005, no lendário estádio do Pacaembu, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas antes da gente relembrar cada detalhe dessa goleada histórica, eu já quero pedir uma coisa muito importante para você. Se você é torcedor de verdade do Corinthians, daqueles que acompanham o Timão em todos os momentos, então já se inscreve agora aqui no canal. A nossa missão é mostrar a força da Fiel aqui no YouTube e fazer o canal Timão Atual chegar a 1000 inscritos o mais rápido possível. Então já faz a sua parte. Se inscreve no canal. Ativa o sininho, e também ajuda a gente a crescer nas outras redes. Segue a página do Timão Atual no Instagram e no TikTok, porque lá também tem notícias rápidas, bastidores, polêmicas e tudo o que acontece no Corinthians todos os dias. Agora sim, vamos voltar para aquela noite inesquecível. Era o Campeonato Brasileiro de 2005, reta final da competição, e o Corinthians brigava forte pelo título. A expectativa para o clássico contra o Santos já era enorme, mas ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer naquela noite. O Corinthians entrou em campo com muita intensidade, pressionando desde os primeiros minutos. A torcida empurrava o time. O clima no Pacaembu era simplesmente incrível, e não demorou muito para o primeiro gol sair. Quando o Corinthians abriu o placar, a Fiel já começou a sentir que aquela poderia ser uma noite especial, mas o que viria depois ninguém poderia imaginar. O segundo gol veio logo depois, o terceiro não demorou, e quando o placar começou a crescer, o Santos simplesmente não conseguia reagir. O Corinthians dominava completamente o jogo. Cada ataque do Timão levava perigo. Cada jogada levantava a torcida no Pacaembu. O que era para ser apenas mais um clássico começou a se transformar em uma goleada histórica. O quarto gol saiu. Depois o quinto. A torcida já não acreditava no que estava vendo. Mas o Corinthians não tirou o pé do acelerador. O time continuou atacando, continuou pressionando e continuou fazendo história. Veio o sexto gol. E depois o sétimo. Quando o árbitro olhou para o placar, o resultado marcava 7-1 para o Corinthians. Uma das maiores goleadas da história do clássico entre Corinthians e Santos. Uma noite que entrou definitivamente para a memória da torcida corintiana. Porque clássicos normalmente são jogos equilibrados, jogos tensos, jogos decididos em detalhes. Mas naquela noite foi diferente. Foi um verdadeiro espetáculo do Timão. Uma atuação dominante do começo ao fim. Um jogo que mostrou a força do Corinthians naquela temporada que terminaria com o título brasileiro. E até hoje, quando se fala em grandes momentos da rivalidade entre Corinthians e Santos, esse jogo sempre aparece. O histórico 7-1 no Pacaembu virou um símbolo de orgulho para a Fiel. Agora eu quero saber a sua opinião. Você lembra desse jogo? Você assistiu essa goleada histórica do Corinthians contra o Santos? Comenta aqui embaixo porque eu quero muito saber a opinião da Fiel. E não esquece de fazer parte dessa corrente corintiana aqui no canal. Se inscreve agora, ativa o sininho e ajuda o Timão Atual a chegar em 1000 inscritos o mais rápido possível. E depois que terminar esse vídeo, vai lá na aba comunidade do canal, porque eu deixei algumas enquetes polêmicas sobre esse clássico histórico para vocês votarem. Quero ver a Fiel participando em peso. Vai Corinthians!